que Cristo vai voltar, isso é uma promessa que ele fez, os apóstolos falam isso, ele, o próprio falou que voltaria, os anjos falaram que ele voltaria. Vimos os sinais que anunciam a volta de Cristo, né? Guerras, rumor de guerras, epidemias, fomes, o evangelho seria pregado e, por último, os sinais no céu. Falamos da teoria do milênio, as 4 teorias, né? O amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo. O pré-milenismo tem 2 variações. Sobre o que é arrebatamento, né? Isso, a controvérsia de quando ele haveria de ser, se ele vai ser antes, durante, depois. Falamos da temida grande tribulação, né? Ninguém quer passar por ela, mas o mundo vai passar. O sinal pouco falado sobre a volta de Cristo. Alguém se lembra aí de que sinal pouco falado é sobre a volta de Cristo? Bota aí no chat aí, se alguém se lembra. É bom para eu saber o retorno de vocês, se vocês estão atentos às aulas, né? Porque aluno tem que estudar, aluno tem que ter isso. Senão você vai ser enganado, viu? Se você não guardar essas coisas, o vento de doutrina pode te levar. O anticristo, né? Essa figura emblemática, algum tempo atrás eu estava meditando, né? Eu digo assim, quando Jesus Cristo veio, os profetas, desde Moisés até Malaquias, que é o último profeta do Antigo Testamento, todos eles apontavam para Cristo. A Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Então, aquela população, de uma certa forma, eles estavam esperando o Messias, os judeus, estavam esperando os Messias. Hoje nós vamos falar do inferno. É o inferno. As pessoas não gostam muito de falar desse assunto, né? E tem gente que diz que o inferno é aqui, não é aqui não, irmão. O inferno não é aqui. Se fosse aqui, eu estaria morando no inferno, né? Porque eu moro aqui e eu não moro no inferno. Essa palavra inferno, na sua Bíblia aí, tá todo mundo com Bíblia, né? Depois você pode conferir. Tem 3 palavras, uma no grego, uma no hebraico e 2 no grego, que no texto da Bíblia nossa, em português, está traduzido como inferno. Se você for para Deuteronômio 32, 22, a palavra hebraica lá é Sheol, que significa mais ou menos um lugar da ira de Deus, né? Um lugar de escuridão, um lugar de mortos, profundezas. Gena, que está lá em Mateus 5, 22, também é descrito como um local onde o fogo não se apaga, também uma referência a esse local de fogo, de dor e sofrimento. E Hades está escrito com essa palavra mesmo, em Lucas 26, 16, 23, lá na parábola do rico e Lázaro, que significa, o Hades ou Pluto, é um nome grego para um deus, né? O deus das regiões mais baixas, lugar escuro e sombrio das profundezas. Doré, essa imagem de baixo aqui, ele é pintor, ele pintava em esse estilo preto e branco, e aí tem uma imagem do inferno, né? Como ele enxergava o inferno. Dante Alighieri também tem uma imagem do inferno de Dante. Ele pintou também sobre o que ele imaginava. Os pintores medievais gostam muito de temas bíblicos, né? Eu queria pegar essa palavra gena aqui, para você ter uma ideia por que Jesus usou a palavra gena em Mateus 5, 22. Mateus 5, 22 diz isso aqui. Eu, porém, isso aqui é Jesus que está falando. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Quando Jesus falou isso, né, ele está falando aqui dentro do Sermão da Montanha, logo no início do... Jesus não usou a palavra inferno. Inferno é uma palavra em português. Ele usou a palavra gena. Então, quando Jesus está falando para aqueles seus ouvintes, uma multidão de gente ouvindo, eu imagino que ele falou o seguinte: e quem chamar de tolo ou de raca, que é a palavra que ele usou, né, em aramaico, estará sujeito ao gena. Ao gena. O que é isso, gena? Essa palavra gena
para os ouvintes de Jesus da época, se refere ao Vale de Inom. É esse local aqui embaixo que vocês estão vendo aí na foto. Jesus estava falando, o que era esse Gena? Esse Gena era o local fora da cidade de Jerusalém, fora da cidade. Era um vale onde era o depósito de lixo da cidade de Jerusalém, onde se lançavam os cadáveres de pessoas que eram consideradas indignas, né, dos ladrões, roubadores, daqueles que não eram sepultados. Porque uma pessoa digna, no passado, ela era sepultada, foi sepultado com seus pais. A expressão fala muito isso no livro dos Reis. Mas aquelas pessoas, como, por exemplo, Jezabel, é uma mulher maligna, né? A Bíblia diz que o seu corpo não foi sepultado, foi comido pelos cães. Então era um local profano. E restos de animais, outra espécie de imundícia. Se usava enxofre para manter o fogo aceso e ficar queimando o lixo continuamente. Jesus usa esse local de lixo, de fogo, para simbolizar um local onde aquelas pessoas indignas do reino, indignas, né, não quiseram receber Jesus, então vão se tornar indignos. Que o destino deles seria aquele. Jesus está se referindo a um local onde o lixo com fogo que arde continuamente e enxofre. Veja que coisa interessante, eu estava olhando Josias e o Vale de Inom. Inom é o nome de uma pessoa, não se sabe exatamente por quê, é um nome próprio. A história desse vale é interessante porque eu estava lendo a cultura judaica, né? A cultura hebraica, os judeus antigos. Josias é o último rei bom da nação de Judá. E Josias fez uma coisa importante. Josias, nesse vale, nesse local, era um vale chamado Vale de Tofete. Era onde as pessoas da época de Josias, há mais de, sei lá, e botar aí uns 700 anos antes de Cristo, elas ofereciam sacrifício ao deus Moloque, queimando seus filhos a esse deus. E durante o ritual, né, demoníaco de oferecer sacrifício a esse Deus, queimando os filhos, as pessoas tocavam pandeiros durante o ritual para que o som dos pandeiros cobrisse a voz do filho gritando de terror, para que o pai não quisesse resgatar o filho. Josias, um homem de Deus, se indignou com essa situação e ele transformou esse local de culto ao deus Moloque, que queimava os filhos, em um local de lixo. Ele profanou o local de culto desse deus. Ele profanou o local, jogando lixo, jogando cadáveres, de tal maneira que as pessoas não conseguiriam mais usar aquele local de culto a um deus cruel, que Deus nunca quis que ninguém fosse sacrificado no fogo. E aí se tornou o Vale de Inom. Na verdade, é um vale de justiça, né? Justiça de Deus, expulsando ali a idolatria. Características do inferno, para quem vai para lá, tá? No inferno haverá consciência e sentimentos. Seria tão bom, né? Se a gente pudesse fazer essa EBD na Rede Globo, para que todo o Brasil soubesse disso e as pessoas tomassem suas posições. No inferno haverá consciência e sentimentos. Mateus 25, se você pegar esse versículo, Jesus está falando do final, é um sermão escatológico, é um sermão sobre o final dos dias. No versículo 30 do capítulo 25, Jesus fala: quanto ao servo inútil, lançai fora para as trevas, e ali haverá muito pranto e ranger de dentes. Ele está falando naquele processo dos talentos que as pessoas desperdiçaram, receberam e não fizeram nada. Então, quem estará nas trevas, nesse local de pranto, pranto é choro, ranger de dentes é dor. Então, existe consciência, né, de estar no local ruim, de um local de sofrimento. Existem sensações físicas. Tanto é que o rico e Lázaro, quando o rico está lá no Hades, ele tem sede.
né? Manda que Lázaro pegue um dedo molhado e passe na minha boca. Ou seja, o mínimo de alívio nesse local não será permitido, porque ele tem consciência, ele tem percepção de sensação. O inferno não foi feito para o homem, né? O homem foi feito para um jardim, né? Todo mundo sabe disso. Lá em Mateus, no capítulo 25, no mesmo capítulo, no versículo 41, Jesus vai falar exatamente isso, né? Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno é um lugar preparado para o diabo e seus anjos. O inferno, originalmente, não foi feito para o homem. O homem estará lá porque rejeitou a bênção, rejeitou o arrependimento, o receber Jesus como Senhor e Salvador, rejeitou o perdão. Então, é uma atitude consciente que as pessoas tomam, mesmo sem saber que é consciente. Porque quando alguém rejeita Jesus, conscientemente, ele está aceitando o inferno na sua vida, né? Então, seria bom que todo mundo tivesse essa consciência. É bom que essa mensagem vai para o YouTube, porque, de certa forma, o sangue de quem passar já está longe das minhas mãos. Eu quero fazer uma experiência aqui que eu vi o Oswaldo Lourenço fazer. Esse é um mapa, tá todo mundo vendo o mapa aí? Eu quero dar o crédito a esse mapa, porque eu peguei no blog da professora Dora Amarante, lá de Geografia Bíblica, né? No mapa você encontra lugares, né? Por exemplo, Atenas. Quem é bom de geografia, essa cidade de Atenas existe? Diga aí, sim ou não? Atenas é a capital da Grécia, né? Atenas está na Grécia. O mar Egeu está na Bíblia. Existe? Existe. A cidade de Éfeso existe? Existe. A cidade de Filipos existe. Jerusalém está aqui, ó. A Bíblia fala de um lugar chamado Jerusalém. Existe? Existe. A Bíblia fala de um local chamado Roma. Eu tive a oportunidade de conhecer. Existe? Existe. Corinto. A Bíblia fala de Damasco. Existe. A Bíblia vai falar da Síria, né? Vai falar do Líbano. A Bíblia vai falar de, sei lá, de Gaza. São cidades que existem. Se esses lugares existem e estão na Bíblia, a Bíblia fala de um lugar chamado inferno. Não tenho por que duvidar se esses lugares existem e estão na Bíblia, não tem por que eu duvidar de um lugar chamado inferno que também está na Bíblia. Eu não posso pegar agora e criar uma condição, dizer que o inferno é aqui, que o inferno é a ausência de Deus. Tá certo. Deus pode estar no inferno? Deus criou o inferno. Né? Foi ele quem fez, é um lugar preparado por ele. Não é que ele está, mas ele controla aquilo ali. Né? Ok, pense nisso. Onde nós iremos morar? No céu ou na terra? Então, vamos morar no céu ou na terra? Vamos examinar o que é que a Bíblia fala? Salmo 115, 16. Vá conferindo na sua Bíblia, tá? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Deus está no céu, nós estamos na terra. Será que nós vamos mudar da terra para o céu? Como é que nós vamos morar no céu se Deus deu a terra aos filhos dos homens? Mateus 5:12. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Bom, tem um texto dizendo que a terra é nossa porque Deus nos deu. Tem outro texto dizendo aqui que a nossa recompensa é no céu. E aí, nós vamos morar no céu ou vamos morar na terra? Como é que a Bíblia pode falar uma coisa e depois falar outra? A gente vai morar no céu porque eu estou juntando tesouros aonde? Na terra ou estou juntando tesouros no céu?
Quando a Bíblia coloca a gente nessas sinucas, né? Coloca a gente nesses dilemas, isso é chamado de paradoxo, é como uma coisa contrária à outra, a gente tem que ir mais fundo, né? Lucas 23, 43. Jesus está lá na cruz e vai virar para o ladrão que estava ao lado dele, né? E Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Onde é o paraíso? Onde é que Jesus está falando que aquele homem que recebeu Jesus no último dia de vida iria estar com ele, né? Jesus iria para o paraíso. Paraíso. Vamos analisar isso. O paraíso. Apocalipse 2, 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que o Espírito diz à igreja: ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Irmão, vamos parar agora e pensar. Deus nos deu a cabeça para pensar. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus, certo? Onde é que está a árvore da vida? No céu ou na terra? A árvore da vida, lá em Gênesis, está no jardim do Éden. E onde é que está o Éden? Entre o rio Tigre e Eufrates. Está lá escrito isso. Né? O Éden é na terra. O Éden não é no céu. O Éden é na terra. E nós vamos nos alimentar dessa árvore, a não ser que Deus mande um anjo, pegue a árvore da vida e leve para o céu. Em Ezequiel 28, 13, e Gênesis também vai falar isso, isso aqui é uma expressão que muitos teólogos usam para se referir a como se fosse o diabo, como se esse texto estivesse fazendo referência a Lúcifer, ao diabo, né? Ezequiel 28, 13. Você estava no Éden, jardim de Deus, paraíso de Deus. Jesus disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso, jardim de Deus. E se cobria de todas as pedras preciosas, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, japo, safira, carbúnculo, esmeralda. Os seus engates e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Está falando aqui de alguém que estava no jardim. No jardim só tinha quem? Adão, Eva e a serpente. Então, esse jardim de Deus aqui, é esse jardim, eu creio que é o jardim do Éden, aquele que Deus criou para o homem. E esse jardim está na terra. Quando Deus criou a natureza toda, eu vou perguntar a vocês, no céu haverá animais? No céu haverá plantas, haverá grama, haverá ar? O que é que a Bíblia diz sobre isso? Vamos ver aqui. Ok, vamos, para vocês terem uma ideia, vamos aqui para Romanos 8, 19, 23. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Porque a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece, como em dores de parto. E não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Romanos 8, 19 e 23. Então você vê que a natureza espera também a regeneração, né? A natureza também será transformada, porque no versículo 20 diz que a criação foi submetida à inutilidade, não por sua própria escolha, não foi a natureza quem pecou. Né? Quem pecou foi o próprio homem, e a terra foi amaldiçoada por causa do homem. No retorno de Cristo, o céu será na terra. É interessante que a gente vai lendo e falando as coisas, a gente ora o Pai Nosso, né? Todo mundo ora o Pai Nosso. Você já prestou atenção como é que você ora? Abra a Bíblia aí, ou está aí na sua tela, Mateus 6, versículo 9. Olha só.
Portanto, orem assim: Pai nosso que está nos céus, né? Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando é que isso vai se concretizar? Quando é que nossas orações, que Jesus mandou que nós orássemos assim, nós estamos pedindo que o reino dos céus venha para a terra? O reino altíssimo de Deus venha para a nossa terra e nos faça uma fusão de terra com céu. Quando a vontade de Deus for feita perfeitamente na terra, como ela é feita perfeitamente no céu, nós iremos habitar na terra, nós seremos moradores dessa nova terra e do novo céu. É como se fosse uma fusão, porque Deus estará em todas as coisas, né? No Apocalipse 21, 1 a 2, João tem uma visão do que vai acontecer conosco. E vi um novo céu e uma nova terra. Bom, então, tire essa ideia de que você vai subir. Você vai subir para encontrar com Jesus. Mas é um novo céu e uma nova terra. Se essa nova terra existe, está aqui dizendo que ela existe, ela ficaria desabitada? Né? Não tem sentido, né? Então, esse novo céu e a nova terra. A primeira terra passou, então não é essa terra como a gente conhece. É uma terra regenerada. É a terra, eu imagino, qual é a terra que existia sem pecado? É o Éden. Por que é que o homem foi expulso de lá? Porque o pecado não habita no Éden. É o Éden, é como Jesus criou, é o paraíso de Deus, é o jardim de Deus. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Deus criou o Éden, ele eliminou o Éden, tocou fogo no Éden. O Éden está invisível aos nossos olhos carnais, porque nós estamos limitados pelo pecado e fomos expulsos do Éden. É um retorno ao paraíso, onde Deus se encontrava com o homem. Ali a presença de Deus. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Sabe por que é que o mar não existe? Porque o mar causa separação. O mar causa separação entre a África e a América, por exemplo, entre a Europa e a América. Isso é separação de pessoas. E nós vamos habitar em uma terra onde não tem separação, é um só povo, é uma só língua. As línguas também vão desaparecer, não existe mais separação. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Eu fiquei imaginando, se a gente vai subir para morar no céu, a Nova Jerusalém, então, é um elevador, né? Ela desce, pega aqui os santos e sobe, né? Isso é uma alegoria. Então, a Nova Jerusalém, ela desce do céu, né? Preparada com uma noiva enfeitada. Então, nós vamos habitar nesta nova terra, que é a fusão do céu na terra. É onde Deus habita, né? Onde a presença de Deus será constante. Deixa eu terminar, já estou terminando. É o último tópico para a gente ir para as perguntas. Mais adiante, nosso corpo. Como será o nosso corpo? Isso eu estou falando corpo. Quando nós ressuscitarmos aqueles que já morreram, ou quando os vivos forem transformados, nós iremos habitar nessa nova terra, que é a fusão do céu na terra, em um corpo de osso e carne. Agora, é um corpo que não tem o sangue que nós temos atual, né? Vamos ver 1 Coríntios 15, 42. Nós não vamos ressuscitar em espírito, nós vamos ressuscitar em um corpo. Por isso que o corpo tem sentimento de dor no inferno, para quem for para o inferno. E tem sentimento de paz, alegria e gozo para quem estiver no seio de Abraão ou aos braços de Jesus. Paulo falando aos Coríntios 15, 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Ressuscita o quê? Corpo na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, a ressurreição do homem
né? Após o julgamento, após a transformação daqueles que estiverem vivos, será em um corpo físico, será em um corpo que você pode pegar. Essa imagem, por exemplo, a imagem lá da época medieval, é Tomé, Jesus dizendo, Tomé, bota o teu dedo aqui, ó, vê onde a lança entrou. Tomé sentiu o corpo de Cristo, talvez um dos poucos que percebeu o corpo de Cristo. Olha aqui nas minhas mãos, Tomé. O corpo de Cristo, Cristo era homem, era humano, morreu, ressuscitou. E ele recebeu um corpo já glorificado, né? Cristo come com os apóstolos, Cristo come com Pedro peixes na praia. Então é um corpo que caminha, um corpo que tem osso, um corpo que tem tecidos, né? Agora, é um corpo espiritual. Jesus Cristo atravessa a parede, né? É um corpo que não está limitado ao nosso, né? Se eu tentar atravessar a parede, eu tenho que ir para o hospital com traumatismo craniano, né? Então, é um corpo. Nós iremos ressuscitar no corpo. Ok, chegamos ao fim, né?